tertúlia. Meu boa tarde para todos e todas. Hoje é dia 28 de agosto de 2011, domingo. O verbete é de número 2037. Tem 4 páginas, 41 elogios e 19 máximas. Nós destacamos no detalhismo que tem 12 máximas. O tema é fato interveniente. A especialidade é a vivenciologia. Definição. O fato interveniente é a ocorrência, fator, variável e viés atuante sobre o empreendimento e desenvolvimento pela consciência. A interveniência súbita, a intercorrência insólita, a entropia, o contratempo, o perturbo, a disfunção, o transtorno, o sobressalto, a extrapolação, a aberração, o imeditismo, o extravasamento, a estática, a goteira, a tempestade, a extravagância, a estranheza, a irregularidade, a frustração, o resfriado, a cacotopia, o ectopismo, a antivulgaridade, a interferência brusca, a infortunística, a maioria dos fatos intervenientes nas realizações humanas, ainda de naturezas ou com características travadoras da evolução consciencial, em função da sociedade patológica. O supercontingenciamento, as concausas extrafísicas do fator interveniente. Na remissiologia dos 15 itens nós destacamos choque consciencial, concausa extrafísica, distúrbio aleatório, extrapolacionismo e surpreendência. Frase enfática. A notificação e a análise imediata do fato interveniente, de qualquer natureza, em todo momento, determina e qualifica taquirritmia nas reações evolutivas da consciência lúcida. Eu chamo a atenção da Rosa que essa frase você não tem por onde escapar, essa está perfeita. Você é rápido ou lento na identificação do fato interveniente? Por qual razão? Questionamentos. No livro Projeções da Consciência, página 179, o senhor diz que há liames invisíveis que seguram e coíbem a liberação do psicossoma. Poderia explicar que liames são esses? Primeira coisa, a pessoa que está presa por algum processo energético no ambiente dela. Então, por exemplo, um ambiente que a base intrafísica não é blindada. E a pessoa, às vezes, não vê isso, aqueles laços que aprende ali dentro. Outra coisa é o processo de doença, principalmente as doenças de fixação de ideia. A pessoa fica com certas ideias fixas, aquilo pode dar uma medorreia nela e ela não sai do corpo. E por aí vai, tem uma série de liames que seguram as pessoas. Na terceira linha da fatologia, a tempestade, o crescente número de tempestades, furacões, tornados, avalanches e outras forças da natureza nesses anos mais recentes, atingindo os mais diversos países, ainda não servirem para despertar a humanidade da necessidade de cuidar melhor do nosso planeta. Qual há de ser o fato interveniente que servirá, enfim, para esse despertamento? Nem furacão serve para serenar o ânimo consumista da sociedade americana. Eu quero dizer para vocês que o furacão lá de New York foi desviado, diminuiu. Entende? Agora, o problema é o seguinte, a melhoria da Terra ainda tem que começar a criar-se um trauma maior que atinge os líderes das políticas. Aí eles vão dar um jeito, os líderes políticos. Na colegiologia, o item, o colégio invisível da experimentologia, está repetido, sim, nós já sabemos. Na exemplologia, se pode considerar inesperada a ocorrência de assistência extrafísica para o assistente, tendo em conta a onipresença multidimensional. Sim, o problema todo é o seguinte, é uma ocorrência inesperada, às vezes. Na questionologia, acha a identificação rápida como instinto de conservação ou efeito da nosologia ou olfatologia. A identificação rápida. Pode ser até um certo ponto. Isso aqui é a nossa Cris Nievas, de Buenos Aires. Ontem lhe fiz 2 perguntas e não entendi a sua resposta.
Então, ó, senta aí e escuta bem o que eu vou falar, que depois a terceira não vai ter. Senão, eu vou fazer você colocar de castigo e colocar você. Preciso prestar mais atenção. Escrever 500 vezes. Não é assim que o povo fazia? Os preceptores antigos faziam isso. Então, vamos entender. Saberia me dizer se os serenões evoluciólogos escreveram algum livro? Se sim, como se chama? Eu não sei, pergunta para eles, é isso que eu quero te dizer. Eu não vi livro nenhum assim direto. Muito embora eles tenham inspirado muita gente a escrever esses livros, principalmente dentro da área da ciência. A outra, com relação ao reurbanizador, a sua resposta quis dizer que ele veio com o corpo de idiota para mostrar aos assediadores o poder da consciência sobre o corpo. Sim, e era mais fácil de mexer com esse povo. Não entendi a sua resposta, pois ele planejou a Ressom por 900 anos, viveu 32. E, a meu ver, ele não fez nada de palpável. É a vovozinha. Vocês estão entendendo? Esse nosso amigo aqui, eu não entendo. Ô chefe, seria bom você vir aqui e passar por um laboratório que chama pensenologia. Você está muito fora da realidade das coisas. Você tem que começar a ler os livros nossos. Você está chutando no vazio, cuspindo para cima, dando rasteira no vento. Está ruim o negócio. Tem que ver. Você tem que ver o que é conceito de serenão e o conceito do reurbanizador em si. Ele está produzindo ainda até hoje. Agora, intrafisicamente, nesses 32 anos que ele viveu, ele ajudou demais. Do ponto de vista extrafísico, que aparecia com o corpo todo alterado. Aquilo, de cara, fazia rapor, até o povo saber o que era. Pensa bem. Ele clareou tudo. Agora, tendo em vista que a humanidade geral desconhece a existência de serenões. Sim, e daí? Qual é o problema? Hoje já não conhece, já tem uma parte que já conhece. Por exemplo, aqui nós já estamos estudando esse assunto já faz alguns anos. Só uns 40 anos. Então eu pergunto, por que vir em uma situação dessa? Para ajudar a turma a fazer o desassédio extrafísico. Você precisa ler meu livro, Homo Sapiens Reurbanizados, para você entender. Sei que pode parecer estupidez de minha parte, conto com a sua compreensão. Eu estou a maior compreensão para você. Não vou te dar o castigo de 500 linhas. Tá certo? Agora, quando você puder, é bom você aparecer por aqui, mas olha, leia os livros primeiro para você entender a gente, senão não vai adiantar nada. Nós já estamos com a ciência já bem encaminhada. Eu já estou trabalhando nisso faz 60 anos, mas agora tempo integral faz 45 anos. Então, pensa bem, já tem muita coisa palpável. Eu agora, a última que eu quero fazer é arranjar 500 neoverbetógrafos. Já temos mais de 100. Como é que fica isso? Nós temos que ver essa situação. Outro, o raciocínio de uma consciência é igual ao de uma consim? Não tem nenhuma consciência que é igual ao outro, tem que examinar. Agora, a consciência, ela se manifesta quando lúcida, através de 2 veículos de manifestação só, pelo psicossoma. Já a consim, que é eu e você, já manifestamos por 4 veículos, através do soma. Então, isso piora tudo o raciocínio. Quando a gente ressoma, quer dizer, renasce, o que acontece? Há um restringimento do processo. A gente perde as unidades de lucidez. Então, você fica mais boboca mesmo. Isso aqui é a dimensão dos bobocas, da bobocagem. É tudo dessa turma aqui, ó. B, boboca. Sabe? Essa dimensão aqui. Mas não é não. Esses aí são os belos, os beautifuls. É tudo que está aqui. Olha aí, são beautifuls mesmo. Olha ali, ó, ali tem uma boneca, ali tem outra boneca, está cheio de boneca, ó, outra boneca, cheio de boneca, gente bonita. Existe algo que aponte para um parapensene? Sim, parapensene é aquele pensene extrafísico. Por exemplo, a gente analisar as coisas humanas que nós ainda não entendemos bem e que a gente precisa de entender. Isso pode ser um parapensene aplicado aqui. Isso é muito sério. Hoje mesmo eu estava falando alguma coisa nesse sentido, que é um parapensene. Que é o seguinte, eu estou analisando a hiperacuidade da pancognição. Então é um negócio muito sério isso aí, que é a ponta da ponta pontiaguda do tatuzão. Esse não entende. Parece poesia, mas não é não. O negócio é sério, é lógico.
Agora, então, eu estava analisando o seguinte: quando uma criança vem e ela toma o leite da mãe, e junto com isso ela tem uma ama de leite que dá o leite para ela, isso aí faz uma interação do processo dela, pode melhorar a superdotação ou melhorar a maturidade da cabeça dela, devido ao problema da miscigenação. No caso, é igualzinho, por exemplo, uma cabrocha, uma mulata ou um mulato, eles são mais inteligentes do que a média dentro do processo da etnia, devido à mistura de raça. Então, a mistura de leite, tudo indica que também predispõe o processo de, vamos dizer, hiperacuidade. Entendeu? Isso é o mega pensene, porque isso não tem parte nenhuma até o momento para a gente estudar. Então, eu estou fazendo até uma listagem dessas coisas. Por exemplo, o mega pensene, a triscagem, quando positiva, cosmoética, sadia, também. Por aí vai. As energias que circulam nas manobras energéticas diferem da energia do ectoplasma? Não, o ectoplasma é quando essas energias ficam mais densas com o processo histológico, quer dizer, celular. Então, a coisa é diferente por causa disso. Tem que estudar o processo da ectoplasmia para a pessoa entender. Assim eu vou falar. Você sabe que é a segunda vez em 9 anos que eu trago esse romance que o povo pergunta sobre ele. Engraçado isso, né? Como posso obter ajuda? Apresento ansiedade e alguns momentos de pânico. Sou casada há 12 anos e meu casamento não está bem. Tenho 2 filhos, um de 10 e outro de 4 anos de idade. Amo minha esposa e ela pede para ser reconquistada. Como entrarmos em sintonia novamente com a ajuda de vocês? Não, a primeira coisa, é bom você fazer viagem com ela. Se você quer, é bom fazer viagem para dar a diferença, que é isso que ela quer ser reconquistada. Traz ela aqui, que as cataratas do Iguaçu têm feito um monte de casamento. Cataratas do Iguaçu e Santo Antônio é a mesma coisa, igual Tenebres também é. São 3 que fazem casamento. O ambiente é impressionante. Apareça por aqui com ela. Agora, ó, se você quiser, traga também as crianças, que aqui tem ambiente para a gente conversar. Poderia dar os passos de pesquisa para o estudo de biografias em que nós tenhamos participado naquele contexto histórico abordado? De que modo o professor utilizou essa metodologia de pesquisa em si mesmo? Não, eu utilizei pela retrocognição. Agora, o melhor que você faz é vir aqui e participar dos laboratórios de autorretrocognição. Isso aí pode te ajudar na questão do passado. Qual a melhor profilaxia para as frustrações decorrentes dos investimentos amorosos? É a pessoa partir para outra. Na minha terra, vocês veem outra saída para isso? Eu sou prático, né, na história. Na condição de síndica, tem alguns contratempos devido às imaturidade e convivência dos moradores do prédio. Sim, síndico é isso, prédio é isso. E outra coisa, quanto mais gente você tem, quanto mais apartamento, mais problema. Não me sinto confortável com a situação de ser interrompido em meus afazeres a qualquer momento que esteja no meu apartamento através do interfone. Isso cria um desconforto psíquico. Como posso lidar melhor? Você não tem jeito. Ou você é síndica ou não é. Se entrou para isso, é igualzinho você. Vai ser médica e vai trabalhar no pronto-socorro. Não quer que ninguém te chame? Não existe isso. Síndico é de pronto-socorro. Tem que saber disso. Faz parte do serviço. Ou você topas ou não topas. Veja bem. Ainda sobre os americanos, não seria eles consciência da Roma antiga? Sim, tem a opção deles. Já teve gente, até já falou lixo, andou estudando. Seus monumentos, sede de poder e dominar o mundo, e até mesmo seu emblema, a águia, não são uma personagem. Sim, tudo isso. É Império Romano que se repete. O povo já explicou isso tudo. Não é americano, não. Estadunidense. Americano coloca a gente tudo no meio disso. Ó, banana para isso, que eu não estou nessa. Eu sou brasileiro, brasiliano. Não tem nada disso. Então vamos com calma. É estadunidense e não americano. Ou se não, norte-americano também não é, porque senão entra o Canadá, entra o México. Não é isso. É estadunidense que é a palavra. Aura, sendo comum também a objetos inanimados, mudando de acordo com o holopensene. Aura não seria apenas energia consciencial incrustada ao redor dos seres vivos e objetos? O senhor pode ver no escuro quando está projetado? O senhor vê no escuro quando está projetado? Sim, o problema todo é o seguinte, isso aí depende da situação e da clarividência. Se vê-se no escuro.
É como se você tivesse lá um visor infravermelho na escuridão. Essas coisas ocorrem. Agora, o ideal é ver aquilo claro e ver que a pessoa muda. Poderia comentar o fato interveniente, muitos artistas após a dessoma serem evocados constantemente através de manifestações psicossomáticas? Como consegue prosseguir evolutivamente com equilíbrio no extrafísico, estando sujeito a essas evocações, na maioria patológica? Uma boa parte desse povo, às vezes, está na baratrosfera já. Por exemplo, todos esses caras que morreram com 27 anos de efeito de droga, o que vocês querem? Aonde eles estão? Vocês acham que eles estão na interlúdio? Está difícil. Outro, em fatologia, na penúltima linha, a multiplicidade de fatos intervenientes da existência intrafísica. Como fazer para qualificar essas ocorrências, evitando a interferência assediadora e priorizando as inspirações amparadoras? O problema todo é usar a profilaxia maior, que começa com o estado vibracional. O estado vibracional pode te ajudar muito. Olha bem, é a partir daí que a coisa melhora, se aumenta a sua profilaxia e a sua autodefesa. Olha, aqui ó, nós falamos lá para o nosso amigo Thelma, a princesa da Noruega. Agora, o que é que tem? Ele foi publicado aqui no Brasil, etc., há muito tempo, e foi recebido ou feito pela Maria Corelli, e é da Editora do Pensamento, é livro antigo, de 1941. Então é Thelma, com H, TH, a princesa da Noruega, que é 1941, e a Maria Corelli é que é a autora. Entende? Agora, empresa Editora O Pensamento, lá de São Paulo. E o romance tem muita coisa interessante sobre o assunto. E ele tem praticamente 500 páginas. Do tamanho que ele é, com letra pequena. Tem muita coisa aqui interessante. Então, nós já demos todas as dicas daquilo que queria. O que é engraçado é que isso, nesses 9 anos, é a segunda vez que eles me pedem os dados sobre esse romance. Deve ser gente que tem alguma Thelma na família, né? Agora, outra coisa é o seguinte. Eu estou aqui com a TECA de mais um ano de vida e as pontuações do laboratório grupal da TECA de mais um ano de vida. É muito interessante que tinha 16 participantes, 12 tenepsistas e 7 representantes de ICs. Eu acho isso o máximo. E agora tem um papel aqui que me deram também com o nome das pessoas para recolher assinatura. O que você vai fazer com isso, Marlene? Ah, é? Ah, então é só para eu saber da história. Então tá. Agora, ó, eu queria falar para vocês o seguinte. Os 500 verbetógrafos que nós estamos tentando ver se arranja, porque já tem 100, faltam outros 400. Alguns de vocês estão no meio desses 400. Tem gente aqui no meio dessa turma que faz 1 milênio, ou seja, 1000 anos, ou seja, 10 séculos, que não deixa nada escrito na Terra. Isso é o enumerador que me falou, de modo que essa notícia é quente. As iniciais. E é correta. Não adianta reclamar. O problema agora é de vocês. Eu vou repetir. Tem gente aqui que há 1 milênio, 1000 anos ou 10 séculos não deixam nada escrito na Terra. Então, está na hora de vocês começar a deixar uma coisa que é séria. A enciclopédia já tem 10 volumes. O povo não vai jogar isso fora com facilidade. É muito volume para jogar fora, muito papel. Professor Valdo. Está entendendo? Sim. Professor Valdo, nós estamos com esse projeto, o resultado dele vai ser uma antologia das experiências de cada um desses participantes aí. Nós estamos convidando todos eles para... Dos 500 verbetógrafos, é isso? Não, da técnica. Não, eu estou falando dos 500 verbetógrafos agora. Mas os nomes de alguns estão nesses 500. Trabalhando com isso. A entende? Milena não está aí, né? A turma dos 500 verbetógrafos é a Milena. Agora, vocês se juntam com ela para a gente ver o que faz. Porque, olha, em mais um ano de vida, a pessoa tem que ter feito verbete. Com certeza. Senão está danado. Porque está furado esse ano da pessoa. Ela ficou só no carnaval. Isso não resolve. Professor Valdo. Agora, outra coisa que eu quero falar. Está aparecendo muita bobagem ainda nos verbetes que a turma está fazendo, que hoje eu demorei quase 4 horas para fazer revisão de mais 10. Já está tudo pronto.
É bom que o Ami fique sabendo disso e o Everton. São os últimos da próxima turma que vai chegar daqui 5 dias. Já está tudo revisado. Mas tem uma coisa que o povo ainda não entendeu que é bom falar. Eu falo isso são uns 40 anos, mas eu acho que tem que repetir. Não existem páginas de livros ímpares. Tudo é par. Por quê? A página participa da metade de uma folha. Eu tenho aqui, ó, uma folha. Isso aqui é uma página, isso aqui é outra página. Anverso e reverso. Não tem nunca, não pode ter, se ela é solta, não pode ter página ímpar no fim. Então, o número de página de qualquer livro é par. Coloca isso na cabeça, porque senão nós vamos errar sempre. E eu corrijo sempre. Eu sempre vou arredondar para o par o número de páginas. Aí você pode falar assim, não, mas tem a capa. Sim, você falou, capa. Capa não é página. E a vovozinha, vai bem? Vocês estão entendendo bem como é que é a situação? Então, é preciso a gente falar isso, que o povo, nesse último aí, tinha um que estava tudo errado. Tudo acabava em 7, 5, 3, os totais de página. Quer dizer, a turma não repara, nunca pensaram nisso. Outra coisa, na literatura eu nunca vi ninguém falar nisso. Outra coisa, na metodologia, a técnica, ninguém fala nisso. Então, veja, é um processo de observação. Eu só faz uns 60 anos, no Espiritismo eu já falava isso, só faz uns 60 anos que eu falo isso. Mas eu estou vendo que precisa. Esse último agora, teve um lá que me deu trabalho, porque tinha 5 locais com as páginas. E você viu também. Foi você ou o Antônio que viu também antes. Não foi só eu que vi. De modo que nós estamos entendidos daqui para frente, todo o número de páginas de uma obra escrita, termina no número par. Porque não pode ter o ímpar. Senão, onde é que é? Como é que é? Como é que fica isso? E o reverso? Como é que fica? Tem um anverso e um reverso. E o reverso, como é que fica? Vamos pensar bem que vocês vão entender o que nós estamos falando, tá certo? Se não entender, o negócio é perguntar. Professor Valdo. Perguntar não ofende, tá? Ainda mais aqui para nós, não ofende nada. E a pessoa não paga nada, nem para entrar e nem para perguntar. E outra coisa, não paga nada também para pegar o verbete. Então pode falar, o chefe. Então vamos perguntar, por que o critério par? O que é? Por que o critério da quantidade de páginas? Não é critério, é existência, é realidade das páginas. É bom vocês falarem, porque eu tenho que permanecer íntegro. Ele acabou de explicar. Eu tenho que permanecer íntegro. Por favor, falem. Álvares, é sobre o número total de páginas do livro. Então, não é impossível ser ímpar, porque uma página tem verso e frente e verso, entendeu? Frente e verso. Anverso e reverso. Verso e verso. Tem vários nomes para isso. Que mais? Quem é que não entendeu mais? Qual é a próxima página? Quem, professor Valdo? Sim. Aqui. Mas se você não quer colocar mais algumas coisas que a gente tem que dar mais foco na eu revisão? sempre trago uma ou duas no máximo de cada vez, para não assustar o passarinho. Eu sempre fiz isso, porque se eu chegar e colocar 500 coisas, eu falo assim, não. 500 coisas igual a 500 pessoas, como é que é? Cada um vai ter um, não dá, né? Então tem que falar aos poucos, vamos devagar. Aumentar um pouquinho, para 5 ou 2. Não, o problema todo é o seguinte, a turma está muito melhor com toda a assistência de vocês. Isso aí é porque às vezes escapa mesmo que as pessoas não veem tudo. E outra coisa, esse processo aí do número de páginas aparece na bibliografia específica. E quase sempre a letra é menor, fica no fim, nem sempre a pessoa vê. E aquilo deixou por conta dela, ela não pega aquele direito. Por exemplo, havia, vamos dizer, num desses, havia um que está muito atrapalhadinho em matéria de direito. O que aparece nesse verbete? O título da obra não apareceu. Ela foi pesquisar na internet, arranjou o nome da pessoa, tudo isso. Porque lá apareceu sem nome de ninguém. A gente acrescentou. Às vezes, quanto mais, seja no website, ou webgrafia, ou na bibliografia, quanto mais detalhes colocar, melhor. É o negócio da técnica, da bibliografia,
detalhista, exaustiva. Então, isso aí, às vezes, falta um ou outro. Uma outra coisa, então, que eu vou dizer ainda para a bibliografia. Quando a gente escreve centímetros, presta atenção, não tem ponto, é só ponto e vírgula para mudar o item. Mas ele não tem ponto, porque isso é internacional. É uma das únicas coisas que eu não coloco ponto, é o CM. Centímetro é só CM, não tem ponto. Porque isso é internacional. Nem plural também, não tem nada. Então é muito importante também a pessoa ficar sabendo disso. Aí nós seguimos a regra, que é internacional, porque se a gente começar a colocar ponto, eles acham que a gente é anarfa. Entende? Eles não examinam bem isso aí, porque o processo... Há determinados convencionalismos que são grandes demais, eles já se estenderam demais. A gente tem que respeitar. Eu não respeito todas as convenções, mas a gente respeita aquilo que a gente pode. Uma outra coisa que os herpetólogos podem entender bem é o problema nosso de alto. O alto nosso que nós usamos lá, dentro da nossa estilística, a gente corta determinadas coisas. Quando tem, por exemplo, autoexperimentação, a gente não põe o O, a gente já põe autex, T-E-S, autex, T-E-X, autoexperimentação. Isso também é importante vocês ficarem sabendo. Outra coisa, nós cortamos tudo que a gente pode em matéria de hífen, sempre que pode. Ter hífen é um atraso de vida. Então a gente tira aquilo que pode. Isso tudo a gente já faz, que é dentro da estilística. Mas isso vocês já estão ensinando lá, etc. Eu acho que, atualmente, a verbetografia de vocês está muito avançada. Eu acho que daqui a pouco eu vou aprender com vocês alguma coisa. Sabe como é que é? Valdo, só lembrando, tem muita gente que não sabe ainda que o curso, né, o programa de verbetografia, ele está sendo lançado à distância, dia 22 agora de setembro vai começar. E é gratuito. Então isso pode ajudar. É gratuito? Não, à distância, não como é que é o negócio? Não necessariamente, exceto que a pessoa precise, né? Mas a princípio não, porque a gente tem um custo, está tendo um custo, CAEC, né, está tendo um custo de produção do material, filmando, são dezenas de professores, mais de uma... Tem que mandar o material para eles, é isso? Tem material online. É à distância, mas com material na mão. Eles vão receber material, sim, do curso, então vão poder baixar. Aí certo? tem que pagar, né, alguma coisa, porque gasta, né, para fazer isso. Não é fácil. Mas, de modo geral, a turma está muito bem, está muito melhor do que era. Agora, ainda as revisões não são iguais às minhas, quando eu dou para vocês, né? A minha é mais fácil, mais rápida. Agora, a da turma dá trabalho. Agora, veja, a primeira coisa também que vocês têm que colocar na cabeça, vocês nunca vão ficar sem revisão. Eu escrevo faz 60 anos e eu ainda preciso fazer revisão. E outra coisa, eu vivo fazendo revisão em cima da revisão, em cima da revisão, em cima da revisão. Visão. Então, o negócio, a gente vai repetindo. Então, isso é um negócio sério. Agora, você quer falar alguma coisa? Porque depois que você cortou o cabelo, a gente não sabe como é que está isso aí, né? Porque ela veio toda arrumadinha. Hoje é que estou reparando isso, eu não sei. Deve ter sido essa semana. Val, aqui, ó. Aqui na página 11, na Principiologia, sim, na segunda linha, você fala do princípio filosófico antigo. Da coragem para mudar o mutável, e paciência para aceitar o imutável, e sabedoria para diferenciar as duas condições. Isso aqui é o máximo. Preciso explicar isso mais. Não, mas não é isso. A minha pergunta... é um tapa na cara, né? Então, antigo, é um tapa muito antigo esse. Eu acho fascinante. A gente já deve ter tomado esse tapa na cara em outras vidas. Então, a minha pergunta, falando de uma forma geral, né? Qual o critério que você utiliza para fazer essa diferenciação, esse diagnóstico diferencial? Existe algum fator padrão para fazer a diferenciação entre uma situação imutável da não... Eu sempre faço o cotejo da associação de ideias no momento evolutivo, junto do contexto que eu estou trabalhando. Então, é associação de ideias, você não tem outro jeito. É aquele negócio do versus, o confronto, o cotejo, o paralelismo, entende? É ver o problema e ver o que você pode fazer como permuta, como troca.
Qual a sua moeda de troca? Como é que faz? E olha, olhar aquele negócio que você gosta muito. Como é que chama? Aquele efeito colateral. Valor agregado. Valor agregado, que é o efeito colateral. Então, veja, o látero pensene aqui é impressionante. O látero pensene, nesse caso, ele é cosmoético, ele é bom, ele é evolutivo, ele é esclarecedor. Então, vamos entender bem. Eu vou repetir tudo. O princípio filosófico antigo da coragem para mudar o mutável. Quer dizer, você não pode ser típico. Você tem que estar disposto ao problema de mudar a rotina, mudar aquilo que é a tradição, caminhar para o neoconcept. Agora, paciência para aceitar o imutável. Tem coisa que não tem jeito. Você tem que respirar sem parar, dia e noite. Tem que aguentar. Então tem que ter paciência para respirar. Não fica afobado. Respira devagar. Vai com calma. Para que ficar desassossegado? Não morra antes. Não morra na véspera. Não dessome na véspera. Agora o outro. E paciência para aceitar o imutável e sabedoria para diferenciar as duas condições. O que é que tem que ser renovado e o que é que tem que ser mantido, visando o presente que já é o futuro. Olha a lógica disso. Isso aí é a base A questão do processo é o discernimento para fazer o diagnóstico diferencial. Você olha bem que o fato interveniente aí é impressionante. Agora, ó, só para chatear você, deixa eu te dar uma coisa que eu escrevi aqui num outro exemplar. São as interveniências que eu falo aqui. São exatamente 37. Presta atenção. Intervir, sobrevir, entremeter-se, meter-se de permeio, interferência, superveniência, subitaneidade, insólito, contratempo, pertúrbio, disfunção, transtorno, sobressalto, extrapolação, ineditismo, extravasamento, goteira, estática, extravagância, estranheza, irregularidade, cacotopia, ectopismo, antivulgaridade. A antivulgaridade é que entra aí, é o primeiro item. A interferência brusca, a infortunística, o fortuito, o alerta, a serendiptia, a surpreendência, o extracom. Esse é sutil, extracom. O inédito. Depois, a anomalia, a bamburriologia, o choque, a aleatoriedade, a ambiguidade e a taquiritmia. Ao todo são 40 ao todo que eu li aqui. Eu acrescentei mais 3 aqui na hora. São 40 ao todo que tem aqui desse processo da subitaneidade das coisas que nós temos em torno da gente. Agora você veja bem, tudo isso é o fortuito. A gente tem que começar a estudar. Nós já temos muito verbete aí sobre surpreendência, aquilo que eu falo de brusquidão. Você está entendendo? A brusquidão. Agora, isso é importantíssimo pelo seguinte: o caminho nosso, como vocês sabem, é de imperturbabilidade. Todas essas coisas podem acabar com a nossa imperturbabilidade. Então é muito importante esse estudo de hoje, isso aqui. Parece um assunto bobo, mas não é. Devido ao processo da imperturbabilidade. Agora, o que seria imperturbabilidade no caso? Seria o equilíbrio da equilibriologia, a harmonia da harmoniologia, aquele processo, então, que não é, vamos dizer, o paradão, não é a coisa da inércia, é a atividade taquirritmica, inteligente. Vamos entender que a diferença é enorme. Agora, vocês vão perceber uma coisa. Na ciência convencional, eles ainda não dão valor para essa, vamos dizer, essa velocidade das manifestações na vida da gente, que a taquiritmia traz. Não dá. Eles olham qual a velocidade da luz, como é que é, nós ficamos só nisso. Mas não aplica. Não há estudo da própria individualidade. O processo dá para trás.
Nem a psicologia não entrou Não, nessa. não dá muito Porque a valor. psicologia vai na onda da coisa da ciência Sim, convencional. o processo da singularidade que não é valorizado Pois é. também. É mais a E regularidade. singularidade. E aí, É a pérola negra que está faltando. fica só na É a regularidade. aves rara. É essa que está faltando aqui. Agora, o fator interveniente, o fato interveniente, isso é muito sério. E outra coisa, o parafato interveniente, esse é o mais sério ainda. Agora, Valdo, com o desenvolvimento dentro da escala evolutiva, a tendência, por exemplo, no serenão, o fator interveniente é quase nulo, a gente poderia arriscar dizer. Quer dizer, É quase nulo porque ele é previsto. Isso, então. Então Porque ele deixa de ser abrupto. É. Ele é abrupto da manifestação, mas não é abrupto na recepção, Na recepção. da consciência. Porque quando você... Então, o teu problema nosso é o seguinte: como é que você recebe isso? Qual é o seu acolhimento ao fato, à ocorrência, Aí é a ao imperturbabilidade. acontecimento? Você está preparado para isso, hein? Pois é, a imprevisibilidade, é o unpredictable do americano. Você está entendendo? Isso aí já não tem mais. O processo está tranquilo. É. Então é aquele negócio do vulcão. Qual a cor da lava? Qual a cor da lava? Você está entendendo? Então, esse fator interveniente é seríssimo. Então, Vocês observam, aqueles que querem estudar isso mais, devem observar, por exemplo, do ano passado para cá, qual foi o fator interveniente que mais influiu na sua vida. Observa, às vezes foi uma viagem, uma visita inesperada, alguma coisa que você ganhou, uma comemoração do seu aniversário, que teve alguma coisa diferente, uma notícia através do e-mail que abalou você, uma doença de alguém da família. Isso tudo a gente teria que estudar com calma, cada um aqui teria que ver como é que é. Sabe como é que é? Desculpa, esse aqui você já pode levar. Obrigado. Valdo, na letra B, aqui. Na estrangeirismologia, lá no primeiro, você fala das dificuldades de alterações do status quo. Eu queria saber mais sobre isso. A dificuldade é justamente isso que nós estamos falando, que é a primeira parte daquilo que a gente falou do princípio. Do negócio de mudar o que pode, É ter a paciência com o que coragem não pode. que você tem para mudar aquilo que é mutável. Nem tudo na vida é mutável. Por exemplo, não adianta você querer mudar esse corpo sem arranjar um corpo de homem. Só em outra vida. Eu te aviso desde já. Não insista. Você está entendendo? Então veja, esse seu corpo é imutável. Não tem jeito de trocar. Então não adianta aquela pessoa que quer trocar, fazer cirurgia, que não vai ser a mesma coisa, é bobagem. Está forçando a barra, não é por aí. Entende? A mesma coisa, se uma mulher está grávida, ela tem que ir até o fim, ou senão tem que interromper a gravidez. Mas não tem jeito de desengravidar. Você está entendendo? Vamos entender, é o imutável isso aí. Então agora, o que é que a gente pode mudar? Tem muita coisa que pode. Você está entendendo? Olha bem como é que é. Agora, você tem que ter coragem, entendimento, para entender as duas coisas. O que pode e o que não pode. Pois é. E outra coisa, a gente tem que dosar aquilo que a gente quer, né? Para ver como é que funciona. Tem algumas perguntas de pessoas que estão iniciando na Conscienciologia. O senhor poderia esclarecer? A pessoa está falando em nome de outros agora. De vez em quando está aparecendo isso aqui. Vem uma série de perguntas. Existem crianças realizando o curso intermissivo? Não existe, porque se existe é só na aparência de juventude e infantilidade dela. Mas ela geralmente já tem que ter maturidade para fazer o curso. O curso não foi feito para criança, não. Foi feito para maduros, para adultos, para gente experiente, com muita lucidez. Agora, extrafisicamente, criança você tem que interpretar de dois modos. Aquela que está perturbada, que virou criança e que não consegue sair daquilo. Ou aquela outra que é muito consciente, que aparece como criança para ajudar os outros. Nós mesmos temos uma que ajuda muita gente aqui, que eu chamo de chinesinha. Ela é fora de série, ela ajuda muitas crianças. Agora, por que a Conscienciologia tem uma linguagem difícil para as pessoas mais simples? Porque ela é uma ciência. Ponto. Acho que não precisa falar mais nada, né? É uma ciência.
Ciência não massifica, ela não foi feita para sarjeta e nem para ANAFA. O que vai fazer? Outra coisa, eu não vim aqui para trabalhar com arte. Isso já foi há muitas vidas anteriores. Nós viemos trabalhar com ciência. A ciência, no caso, é o menos pior das linhas de conhecimento da Terra. Então, veja, ciência é porque não tem outra coisa. Na verdade, eu não acho que a conscienciologia seja ciência. Não. Ela é a ciência da ciência, é pior. A nossa pretensão é muito maior do que isso. Possuo certa mania de defender meus pontos de vista e de devanear. Essas duas características negativas em minha consciência secular me atrapalham constantemente. Isso é um fato interveniente negativo na minha conduta pessoal, impedindo minha conviviologia sadia e, atualmente, como devo execrar efetivamente tais trafares? Olha, o problema é o conscienciograma, pode te ajudar muito. E o segundo é você arranjar um laptop e começar a escrever suas coisas e levar sua intelectualidade para um nível melhor. Ler, escrever, anotar, ver os seus pontos de vista, criar um ambiente para ver a sua estilística, a sua tendência, a sua predisposição, as suas preferências e predileções do ponto de vista mental somático e discernimento. Com isso, você vai aumentar seu discernimento, vai levar os assuntos mais a sério e vai deixar de fazer tanta fantasia e devaneio. Poderia explicar e exemplificar em efeitologia o efeito bola de neve dos fatos intervenientes indetectados. O problema é o seguinte, aparece uma coisinha à toa, a pessoa não percebeu. Daí a pouco aquilo aumenta muito, quando ela vai ver, o negócio já enrolou ela toda. Tem muita coisa desse jeito, não é assim? Então a pessoa, por exemplo, ela começa bebendo um vinhozinho junto com o francês na hora do jantar. Depois, daí a pouco, ela gostou daquilo, ela começa. Quando vi, ela virou alcoólatra e nem percebeu que virou alcoólatra. Aí o povo é que vai falar para ela. Isso é feito bola de neve dos fatos intervenientes indetectáveis. Estou dando uma coisa que é muito comum aqui. Agora, ó, eu não falei de óxido, nem de cocaína, nem de maconha, porque esses andam mais depressa ainda, o negócio é instantâneo. Eu falei de álcool. Fumar é a mesma coisa. Então, sempre tem aquela primeira experiência que leva a pessoa para o buraco ou para o abismo. Meu atual empreendimento em desenvolvimento é a Tenex. Hoje estou no 5º dia de prática e já tive ciência dos seguintes fatos intervenientes. Esse aqui já está tirando, já partido. Dormir pouco atrapalha. Intestino preso atrapalha. Cansaço atrapalha, entre outras variáveis já percebidas e mapeadas. Olha, intestino preso atrapalha todo mundo, porque não raciocina direito, a pessoa fica intoxicada. O negócio é o seguinte, coma bastante banana seca. Essa banana que vem em tubos, aquilo lá pode ajudar para aumentar o processo contra a diarreia. Então, essa a pessoa tem que esquecer. Então, o que ela deve fazer? Ela deve arranjar ameixa preta e comer ameixa preta ou fazer um caldo, sabe, de ameixa preta. É uma delícia, hein? Não fica pensando que é ruim, não. Agora, se tiver algum problema, é o seguinte, pega a moranga, que é a abóbora amarela, madura, tira a casca dela, põe no liquidificador e toma um copo maior do que esse em jejum de manhã. Junto com isso, começa a comer uma porção de legumes, frutas que tenham fibras. As fibras ajudam o processo do intestino. Isso aí que eu estou falando, que é o seguinte, a coisa mais séria que você falou até agora é o intestino preso. Constipação intestinal é um problemão. Cuidado com isso. Outra coisa, você é mulher, a sua pele vai ficar tudo pior. Quem tem constipação intestinal, piora a pele. Começa a dar mancha e depois aquilo é irreversível, fica para o resto da vida. Agora, penso que será muito interessante para o desenvolvimento da auto-organização, esse mapeamento dos fatores que a pessoa está fazendo. Dúvida. Podemos ter a interação do amparo e conexão somente do braço, do cotovelo para a palma da mão e planta chakra? Não, com o tempo eles dominam o seu corpo inteiro. Ou isso se deve à minha falta de experiência? Sim, é a sua falta de experiência. E ainda não ter desenvolvimento para perceber o processo de modo completo. Há mais ou menos um mês, tem sentido o centro do pé e da palma da mão muito quente. O calor que sinto é maior do que realmente está. No pé chega a incomodar. Isso tem a ver com a Tenex? Às vezes não tem.
É preciso saber, você não falou a sua idade aqui, eu não sei. Se você tem mais de 50 anos, você se prepara, porque vai acontecer um monte desse negócio. Esquentar, esfriar, doer, deixar de doer, isso faz parte do corpo. Todo mundo tem isso. Como saber mais sobre o curso de verbetografia via online? Quem é que quer falar? Pois é. Por favor, pode falar tudo. Você já estava para falar mesmo? Porque eu já recebi então aproveita, porque aqui. Saudações de Boston. Com muita chuva e ventos de 50 a 75 milhas por hora. Mas pelo menos o furacão perdeu a força e virou tempestade tropical. Que bom. É de Boston a pessoa, é uma moça, nossa amiga. Então, a gente está aqui com... Sabe quem é? É a Cássia. Cássia Vieira. Ela é de lá. É gente boa. A gente está aqui com outro parente. pedido de São Vieira. Paulo também. O programa Verbetografia online, totalmente online, à distância, que ele é totalmente à distância, ele vai começar no dia 22. Então, como é que ele vai ser constituído? Vai ficar disponível a aula por semana, né, um grupo de aulas, e depois, naquela semana, vai ter um dia online para poder tirar todas as dúvidas. Então, esse programa, ele vai ser constituído de 12 semanas. E o que a gente vai fazer nesse programa ao longo do tempo? A gente vai dar uma visão do verbete como um todo e vai discutindo, aprofundando, aprendendo técnicas de construção dos itens de sessão por sessão. E, basicamente, eu não sei se Dulce quer completar, né? Como é que faz a inscrição? A pessoa que quer participar, como é que faz? A inscrição ela é feita pela recepção do CAEC. Aí tem o site do CAEC, que eu não sei aqui. Pois é, aí teria que telefonar para o 3525-2652 ou pelo site do CAEC. Tem aí? www.caec.org. Tá bom? Pessoal, quem quiser fazer inscrição, é só telefonar para a recepção do CAEC. O pessoal vai passar os dados todos que precisam preencher, vai pegar o nome, telefone, cadastro da pessoa e vai cadastrar na turma. A pessoa faz o depósito do valor no banco e daí ela já fica na turma e daí vai receber uma senha e um usuário e um login para entrar no Moodle no dia da apresentação para poder assistir às aulas que os professores vão estar ministrando. Oi? Como assim por e-mail? Ela pode mandar um e-mail também para o... Pois é por quem está de fora, de Boston. divulgação@caec.org ou receptivo@caec.org. A pessoa manda um e-mail. A recepção vai de que hora até que hora? Todo dia. A recepção está funcionando hoje das 8 às 7 da noite. Então, o momento que a pessoa ligar, ela pode ter as informações. Felipe, 8 às 7 da noite, às 19 horas. É divulgação. Valdo, essa interveniência súbita que você cita aqui na frase enfática, que já se referiu agora há pouco com o Locho, qual seria o fator alavancador dessa taquirritmia da pessoa? O que mais determina isso? Da taquirritmia? Também, que a taquirritmia seria uma interveniência súbita. Né? A taquirritmia, a pessoa pensa mais rápido e ela já tem, às vezes, uma elasticidade, uma flexibilidade maior de atenção dividida. Então ela percebe várias coisas simultaneamente com polivalência. Isso aí anula os fatores intervenientes, quando eles são negativos. E ela também, a pessoa, ela pode detectar, ela logo identifica aquilo que interessa mais na hora do processo. Agora, isso aí muda tudo. Que o parapsiquismo é um fator importante nesse processo. Não, o fator parapsíquico é importante a hora que você vai pensar no parafato interveniente. O parafenômeno, que é aquele que interfere, que dá a coisa séria. É o superveniente. Então, é o para-superveniente. Aquele que vem depois de tudo. Agora, outra coisa, isso dá para fazer para tudo quanto é fato e parafato? Ou não, com o passar do tempo, se a pessoa tem uma vida organizada, qualquer hora, em qualquer lugar que ela esteja, ela vai perceber essas coisas, não tem por onde escapar. E ela vai dar valor prioritário para aquilo, ela se destaca no meio das outras coisas. Ela vai destacar o processo. Então isso aí é que é importante também, esse destaque.
E quando você respondeu lá para o Loche, você falou alguma coisa do serenão que eu não pesquei na hora direito. O serenão, como que ele entra nesse processo? Não, o serenão ele tem uma visão mais ampla de tudo isso, então ele já tem um processo já, vamos dizer, com precognição de tudo que pode ocorrer, as possibilidades todas. Então não tem novidade nenhuma mais. Já prevê. Nem do ponto de vista físico, nem do ponto de vista extrafísico, nem do ponto de vista social, nem do ponto de vista intelectual, nada disso. Ele supera tudo. Que é aquilo que eu falo, que eles têm determinadas coordenadas dentro das faculdades mentais em um nível que nós ainda não temos. Nós estamos caminhando para isso. Por isso que eu falo tanto aqui em hiperacuidade, hiperatividade, positiva, quando ela é cosmoética, holomaturologia, pancognição, hiperparapsiquismo, tudo isso é para a gente chegar lá. A taquitimia, o objetivo dela é isso. Correto. Val, dentro desse raciocínio, na prática mesmo, por que o reurbanizador ele precisou levar 900 anos? O que foi o fator que fez com que ele levasse esse tempo todo para ressomar? As coisas todas. Você pensa bem, como é que eles estão fazendo para melhorar essas comunidades extrafísicas que estão aí há milênios? Como é que fica isso? Nós todos que já mexemos com projeção sabem disso. Eu mesmo já escrevi. Você chega em certos lugares extrafísicos, parece que aquilo está mais sólido do que aqui. Aquilo é mais granítico do que as coisas que você vê aqui. Como é que vai fazer para desfazer aquilo tudo? Então tinham determinadas condições extrafísicas que tinham que ser alcançadas para ele poder ressomar? Não, mas não é só isso. A articulação do povo todo que está na Terra. Agora, a articulação, em primeiro lugar, daqueles que são mais lúcidos. Depois, os menos lúcidos. Então, como é que fica isso? Não é fácil. Mas na prática você pode dizer assim, o que foi essa articulação? O que ele fez assim? O que você está chamando de articulação desse povo? Encontros mais na baratrosfera. Foi por isso que ele veio todo estropiado, de propósito. Na baratrosfera, então, aquilo, ele ficou igual a todo mundo. Gente, se uma pessoa aparece para você dentro de um corpo de idiota, como é que ela pode aparecer pior do que isso? Tem algum jeito? Não tem. Nem fantasiada de carnaval não piora, nem filme de terror não vai arranjar nada. O maior ogro que você for arranjar não supera isso. Agora, ele aparecia e daí a pouco ele iluminava aquilo tudo, então virava um deus da história. Isso aí era um choque, fazia todo mundo pensar. E outra coisa, ele não precisava de falar, olha, vocês têm que sair dessa pasmaceira, vamos dizer, dessa porcaria, essa pocilga que vocês estão, essa sarjeta, esse abismo, e entrar na luz que eu estou mostrando para vocês que existe. Olha só, vocês podem ser igual eu. Como é que é? Isso aí é terrível se você vai pensar. Eu vi coisa dele desse jeito. Agora, o problema dele não é esse não. É assim, a quilômetro de distância eu já senti a energia dele quando ele estava começando a exteriorizar o negócio para o mundo aí afora. O negócio não era fácil. Agora, Valdo, ele levou em torno de 900 anos, como você sempre colocou, que bate mais ou menos com aquela vida que você sempre faz referência do ano 1100, quando você ficou mais... Pois é, foi aí que eu vi o galera, mas não sabia nada disso. Então, a minha pergunta é, nessa vida do ano, mais ou menos no ano 1100, você teve com ele intrafisicamente? Porque tem uma conexão aí. Não tive não. Eu tive com ele aí nesses 200 anos que eu passei como agora recente. Mas qual é o fator? Porque tem um ponto em comum, cronologicamente falando. O problema a minha ligação é a monja. A minha ex-filha. Entende? Vocês veem que há pais que são filiados aos filhos. Vê se me entendem. Evolutivamente, isso é um fato. Eu já vi muito filho superior aos pais. Esses pais são filiados aos filhos. Com o passar do tempo. É o meu caso com a monja. Vamos entender bem. Então, quer dizer, aí a gente tem o terceiro elemento. Tem ele, tem você, tem a monja. Tem um transmentor. No processo agora tem esses meus amigos, vocês. Tem muitos de vocês no meio dessa história. Tem que ser.
Isso é igual àquela nossa amiga que estava aí. Mas a Laura não está, ela não viu o que aconteceu aqui essa semana. Chegou a moça falando umas coisas para mim. Tudo é do passado. Essa moça esteve, presta atenção, no Pombal e depois esteve no Pandeiro. Agora, ela mesma descobriu que tinha alguma coisa que veio com as minhas coisas. Sabe como é que é? Ela está trabalhando aí, está firme aí. A Laura viu ela falando tudo, estava só nós três aqui. Ela chegou e abriu o jogo. Entende? Agora veja, igual essa, tem um monte. Essa, pelo menos, caiu a ficha. Muitos de vocês, a ficha ainda não caiu. Mas ainda vai cair. E outra coisa, quando vocês dessomarem, vocês vão ver isso tudo, tudo tem relação. Agora, o movimento disso é extraordinário. E outra coisa mais séria, um dos maiores problemas que vocês vão ter daqui para frente é o bem-estar. O bem-estar vai criar um problemão para vocês. Por isso que eu faço tanto negócio da mega autorização. Por quê? Você tem que ter o bem-estar sem bobear. Como é que fica? Vocês estão entendendo bem como é que é isso? Que cada vez mais vocês vão ter o bem-estar. Presta atenção, um dia que nós tivemos todo mundo tranquilo, dentro de uma Comunex, daquelas de rachar o comércio, sabe como é que é? Iluminar tudo de alto nível. E vão fazer uma comemoração para receber alguém. Como é que você vai sentir nisso? Presta atenção. A exultação do processo. Essa euforia, ou mega euforia, ou para-euforia, vocês têm que começar a entender como é que é isso. Eu, por exemplo, eu tenho esse problema há muito tempo. Alguns de vocês têm, mas vocês sempre tiveram isso extrafisicamente. Quando vocês vêm para cá, vocês estão muito ainda emburraldo, emburrildo e emburroide. Você está entendendo? Ainda não deu o negócio, mas estão caminhando, o caminho é por aí. Agora, essa moça, por exemplo, ela descobriu alguma coisa. Se adivinha os olhos da Laura examinando, mas é impressionante. Ela viu o fato aqui. O principal motivo desse bem-estar que o senhor comenta, o principal motivo desse bem-estar que o senhor está comentando que nós vamos começar a sentir. Discernimento, lucidez, a lucidologia, a hiperacuidade, o discernimento, o para-discernimento, isso aí é terrível. Como é que fica? Vocês estão caminhando para isso. Agora, eu tenho que avisar essas coisas, porque você sabe, você não pode dar só o bem bom para a pessoa. Você tem que dar também a profilaxia desse bem bom. Você dá 1 milhão para uma pessoa, ela pode birutar, ficar doida. Eu aqui estou dando alguns milhões para vocês, não sou eu, né? Os amparadores, e principalmente os serenões, estão dando alguns milhões para vocês. Vocês precisam saber o que vocês vão fazer com esse dinheirama, essa dinheirama. Como é que fica? A dinheirama de cognição. Como é que fica? Agora veja, eu sou hoje realista, né? Falo tudo na cara, né? Como sempre. E outra coisa, alguém aí quer dizer isso que eu venho, que venha com esse argumento, que eu vou mostrar tudo na cara. Como é que fica? Igual, o melhor da história é esse nível que já está acontecendo, igual dessa moça. Eu já tive alguns casos assim, mais de uma dúzia nesses últimos anos aqui, e é de 2001 para cá. Eu tive mais de uma dúzia. Agora, essa aí é impressionante devido aos dados. Porque eu sei que eu acompanhei a situação. E ela está num nível de alto nível. Disposição, o jeito dela, a força presencial. Sabe como é que é? Impressionante a moça. Ela está aí. Aqui. Ela está trabalhando aí esses dias. Não sei se ela está aí. Agora, hoje eu não vi ela aqui, não. Ela não está aqui. Valdo, é possível um sinal da pessoa ter origem, por exemplo, no extrafísico, numa vivência extrafísica, uma condição introjetada na paragenética dela? Por exemplo, para fazer um estado vibracional e ter uma imagem mental contínua. Estudo tem, a paramicrochip, o macrosoma, todos esses processos aí, extras, os mais agudos. Agora, isso pode ter relação com o período intermissivo? Sempre tem. Sempre tem, né? Agora, a imagem que aparece, por exemplo. Agora, isso que você está falando, mais superficial, é o contato que você teve no período intermissivo com o seu grupo evolutivo mais chegado. Não é, eu estou falando,
a família nuclear. Não, é um processo além disso. Aquela família que já vem de baixo. Do jeito que tem a identidade extra, existe a família extra. Vê se me entende. Qual que é a família extra? Aquela que você vem na intervenção, você tem acompanhado várias vezes, você encontra com ela. Por exemplo, essa moça é da família extra. Eu tenho vários de vocês, hein? Ela está aí? Está aí? Mas eu vou tocar no assunto. Aqui no ar. Para não criar problema para ela. Dentro daquele exemplo do serenão, que tinha com aquele corpo disforme lá. A minha pergunta é, como ele domina todo esse processo de energia e tudo, ele não necessitaria de ter um corpo assim para aparecer daquela forma. Ele pode aparecer da forma que ele quiser. Aquele corpo era só para fixação dele nessa dimensão. E ele poder aparecer na baratosfera. Principalmente na baratosfera. Sim, mas ele poderia aparecer na baratosfera, imagino eu, sim, da mas forma ele como apareceu para dar impacto, presta atenção, aquilo tudo. O corpo dele já era uma lição permanente, ambulante, onipresente. Uma lição onipresente. Escuta, você quer falar alguma coisa sobre o seu caso? Não? Hein? É ela lá que eu estava falando. Pode dizer. Como é que é seu nome inteiro para esse povo aqui ficar sabendo? Fala seu nome inteiro. Como é que é? Não. Fala alto aí, que eu não estou ouvindo. Não tem. Vocês não têm microfone em cima? Esse camarim está muito fácil, esse nível lá está muito fraco. Fala aí. É Stephanie Martins Sabetsky. Fala de novo, para o povo entender. O povo não entendeu aqui. Stephanie Martins Sabetsky. Tá certo? Você está sabendo? Agora, essa esteve no Pombal e esteve também no Pandeiro. Agora, ela veio, chegou aqui e falou assim, eu queria falar que eu tenho uma coisa que eu sei a seu respeito, alguma coisa que eu tenho, que eu sou íntimo dos seus negócios, que eu já vi isso tudo aqui. Mas assim, ela sabendo tudo. Olha lá a cara de sem vergonha dela, olha lá. Você vê que tem alguma coisa. Ela é impressionante. Você está entendendo? É impressionante o negócio. Agora, essa é uma delas. Tem homem e mulher aqui assim, que vem que já sabe tudo, bem claro. Como é que fica? Junto com esse tem aquele cara que fez essa pergunta aí hoje. Esse é o outro lado da história. Né? Mas o povo vai melhorando. Mas o que você queria? Na página 11 tem a teoriologia. Queria que você explicasse para a gente a teoria da paracerebrologia e a teoria do irrompimento do paracérebro nesse contexto do fator interveniente. O caso todo é o seguinte. O irrompimento do paracérebro, ele ocorre dentro de certos processos nossos, igual a isso que ela teve, da lembrança lá. Essa retrocognição que leva a pessoa a se manifestar com aquilo. Como é que fica? De uma hora para outra. Entende? Então, assim, vamos dizer, uma coisa quase que autoimpositiva dentro da retrocognição. Isso aí é rompimento paracérebro. Às vezes o negócio é muito sério. E outra coisa, vem uma ideia também alta, elevada, aguda, de alta transcendência junto com aquilo. Então é como se fosse uma paraserendiptia. Agora, às vezes, pode ser heurística, pode ser a verponologia, o anel verpon. Aí depende do que é. O processo é a gente ponderar como é que é. Eu penso, viu, Roberto, que nós todos aqui que estudamos, a gente tem, de vez em quando, algum processo que seria uma manifestação de rompimento do paracérebro. Essas coisas existem. Agora, o que ocorre como rompimento mais sério de paracérebro é a hora que você tem uma mega, ou um mega com, um paracom, mas um mega que nem quando você era consciex, você não tinha. Então esse supera a situação toda. Agora, é lógico, aqui com os nossos estudos, isso às vezes ocorre, por incrível que pareça.
devido à interveniência dos amparadores. Aqueles 5 preceptores que tiveram aí, esse povo todo, eles dão entende? Inspiram a intuição, destilam a neo-ideia, o neo-construto, ele aparece. Isso é enrompimento dele, para ser. Estou em desenvolvimento com as energias e meus plantos chakras, principalmente o esquerdo, pulsa continuamente sem parar, causando até certo desconforto. Com a intensificação do trabalho energético, percebo que a ectoplasmia está presente. Só que esta semana tive 2 mini acidentes do nada. Primeiro, torci o tornozelo direito. O segundo, caí batendo o joelho esquerdo no chão. Pressenti que tinha boi na linha. Gostaria de saber o que fazer para me organizar e não ter esse transtorno como recorrência, já que a ectoplasmia com certeza virá num crescente. Realmente, num crescendo aí no caso. Isso às vezes ocorre. Olha, o melhor é você, vamos dizer, pegar o freio de mão e colocar numa marcha mais lenta durante uns dias, para sondar o ambiente, para ver se você está naquela condição do under attack. Quer dizer, está sob o ataque externo. Isso seria bom, para ver se você não está entrando dentro de uma linha ou num período de acidente de percurso. Então, pega e puxa o freio. Vai mais devagar. Tem vários nomes para isso, não é isso? Modera. Como é que é? Tem vários nomes aí. Puxa o freio de mão, modera. Vai. Take it easy. O take it easy. Slow down. Outra aqui. Sofro assédio constantemente. Não sei como fazer para evitar ou me defender disso. Estou desconfiado até de assédio de terceiros, pois quando conto alguns fatos positivos a alguns amigos, acaba acontecendo algo que atrapalha a minha estabilidade e de minha família. Acredito que sou intermissivista, mas ao longo do tempo me perdi de meus objetivos e esses problemas de assédio atrapalham minha evolução e missão. Como posso me defender desse problema? Ele seria bom entrar no retomador de tarefa de vocês. Você quer falar aí para ele? Seria bom, lógico. Hein? Não, você só fala sobre o retomador de tarefa. O que é? Tudo que você tem e como é que vocês estão entrando em contato. Para ele entrar em contato com vocês. Nós estamos na Apex constituindo um grupo de trabalho dos retomadores de tarefa. A professora Marta Ramiro, junto com a professora Cíntia Braga, estão à frente disso. Você pode entrar em contato através do site www.apexinternacional.org. Lá, então, você manda um e-mail para a gente, que aí a professora Marta ou a professora Cíntia vão entrar em contato com você. Tá? Tem uma pessoa do meu grupo com 90 anos e que está internada em UTI em função de um quadro de anemia alta e pneumonia. Ela não está num processo de recuperação muito bom. Está tendo muitos altos e baixos. Gostaria de saber qual a melhor postura que posso tomar para assistir da melhor forma possível. Ainda não faço TENEPS. E também, como melhor assistir aos familiares que não entendem a questão da dessoma. Poderia colocar o nome dela em sua TENEPS? Eu vou colocar. Já mandou aqui o nome, com tudo que é, de Brooklyn, em São Paulo. Olha, o melhor que você faz, pensa positivo e procure esclarecer o que é a dessoma para os parentes dela. Se você puder entrar lá, coloca a mão junto da cabeça dela, sem encostar, e põe energia em cima que você vai ajudar. A pessoa nessa idade, às vezes, precisa muito de energia. Gostaria que o senhor explicitasse mais em Fatologia, página 10. No final da quinta linha, de cima para baixo. A maioria dos fatos intervenientes nas realizações humanas, ainda de natureza ou com características travadoras da evolução consciencial, em função da sociem patológica. Sim, a gente tem que ter muito cuidado, porque nós vivemos dentro de um ambiente que é mais um hospital. Aqui ainda não é uma escola. O que predomina é o hospital. Então tem mais doente do que gente muito sadia. E atualmente tem as conselhas que estão aí em maior número. Então tem que ir com calma. Observar tudo em torno para ver o que acontece.
Outro, na metade da terceira linha, de baixo para cima. A multiplicidade de fatos intervenientes na existência intrafísica. Sim, toda hora tem coisa externa que pode estar interferindo na vida da gente. Isso acontece nas reuniões de família, em qualquer hora, em qualquer lugar. Gostaria ainda de sua opinião sobre as consciências que habitam o planeta agora. Existem mais consciências boas ou ruins no caso com os réus? Não. Do ponto de vista, é você que escolhe. Isso depende do local e do holopensene. Se você escolher um holopensene positivo, você tem mais gente boa do que ruim. Se você escolher um holopensene negativo, você tem mais gente pior do que boa. Isso é que a escolha é sua. Em sua entrevista ao Jô Soares, em 1992, o senhor falou: eu o vi em 1971, faz 20 anos. Nós estávamos no Hotel Nacional com a turma da Antártica. Você estava do mesmo jeito, só estava um pouco mais magro naquela ocasião. Qual foi sua ligação com a Antártica? Olha, eu fui gerente da Antártica, depois trabalhei em agências e meus processos aí de empresário, eu trabalhei também com 3 empresas que tinham relação com a Antártica. Agora, eu entrei lá e trabalhei durante 12 anos para ser isso que a gente chama, como é que chama? Agora, entrei lá para fazer alguma coisa. E havia uma empresa que tinha que desaparecer sem prejudicar ninguém. A empresa era que fabricava destilados. Destilados são as bebidas mais bravas. E ela teria que acabar em paz. Que aquilo era uma das dependências do processo secundário da Antártica. Então, nós entramos no Rio, mas eu trabalhei também em São Paulo, junto com isso. Agora, o que se passa? Eu já era do Conselho Consultivo da Fundação Antônia Helena Zerrenner, que é, vamos dizer, acionista de 92% das ações da Antártica. Então, a gente, no Conselho Consultivo, só tinha gente, ex-ministros, intelectual do ano, só intelectuais, gente desse nível assim, grandes empresários. Eu era o mais novo que tinha lá. Eu frequentei esse aí umas duas décadas nesse conselho para fazer assistência. Por quê? A Antártica tem essa fundação que faz assistência até hoje. A Antártica tem hospitais, tem escola, tem uma série de coisas. Era isso que eu trabalhava. Agora, o que se passa? Eu entrei nas agências para poder, pouco a pouco, acertar o ambiente, principalmente a partir do Rio de Janeiro, e colaborar para fechar a fábrica que chamava-se Dubar. Por aí você vai ver, estou abrindo o jogo aí, se você está perguntando o que se passa. Como agora já fazem uns 17 anos que eu saí do conselho, eu posso falar o que é que se passou enquanto eu estava lá. Enquanto eu estava lá, nesses anos todos, ninguém sabia que eu era infiltrado. Só que o povo perguntava, a gente não entende, o que esse médico faz aqui dentro com essas coisas? O que ele é do conselho consultivo e participa dessas agências? Agora, o problema é que no início a gente tinha que segurar, porque senão muita gente ia para o buraco. Agora, com isso, nós ajudamos, por exemplo, no Rio, a acabar com a fábrica antiga para fazer uma fábrica nova. Isso tudo a gente entrou lá. Quando eu entrei, eu fui um dos gerentes da situação lá para entrar. Naquela ocasião, a fábrica tinha 1.800 empregados e tinha que passar para 800, sem prejudicar ninguém. Isso tudo foi feito. Nunca houve reclamação de nada, nem processo trabalhista, coisa grande de nada. Isso tudo foi feito. Agora, junto com isso, só para vocês terem uma ideia, a Dubar fabricava 35 produtos mais forte em matéria de álcool do que a cerveja, do que o chopp. Tudo isso desapareceu. Outra coisa muito séria. Só para vocês terem uma ideia, num dos nossos trabalhos, numa das nossas empresas, a gente atingia só 22 mil fregueses. A maioria desses fregueses eram bares e restaurantes e lanchonetes. Presta atenção. Para vocês terem ideia, só numa certa época, uma das minhas empresas, nós tínhamos 25 veículos. A maioria eram carretões. Mercedes-Benz, daqueles. Vocês têm uma ideia.
Só para vocês terem ideia, eu já falei aqui, a minha experiência com o processo de... Isso é tão grande que só de apólice de seguro nessa empresa nós tínhamos 75 apólices. Você sabe o que é apólice de seguro? Presta atenção no nível que era. Com isso, nós não tínhamos tanto dinheiro. Eu coloquei dinheiro lá para fazer as coisas, porque no início nós tivemos que sustentar uma porção de coisa, arranjar eu e meu sócio. Era só eu e meu sócio. E nós tivemos que arranjar toda essa, vamos dizer, essa frota de carretas, com a situação toda, um monte de situação, que não era fácil, nada disso. E sustentar aquilo o tempo todo. Agora, esses anos todos eu participei do Conselho Consultivo e, ao mesmo tempo, participava da parte, vamos dizer, administrativa, geral, operário, mão de obra e as coisas todas que vocês pensaram. Agora, quem me pediu para entrar nisso é o principal, era a estrela do processo da Antártica. Primeiro, foi o Dr. Walter Belha, que era um homem fora de série, que todo mundo conheceu, lá. E segundo, foi aquela que estava no lugar de, praticamente, a minha segunda sogra, que era a dona Erna Belha, Versdorf Belha. Agora, essa, então, é que me ajudou mais, porque ela gostava muito de mim e o doutor Walter Belha, porque eles viram o meu consultório de clínica gratuita em Uberaba. Quando eu saí, fui para o Rio, eles me abordaram e me pediram para entrar, para poder fazer o trabalho. Tudo começou com uma tarde que eu me fechei, que o doutor Belha me chamou, nós fomos para um apartamento que havia na Avenida Atlântica, e eu passei a tarde toda dele, sendo questionado por ele, e eu respondendo as coisas, o que é que eu pensava do negócio. Foi aí que eu entrei para trabalhar mais. Agora, a minha mulher era verdadeiramente a filha postiça também da dona Erna. Então, a gente estava tudo dentro de casa. Agora, foi aí que eu conheci muito o nosso doutor Pontes Miranda, você está entendendo? Doutor Celso Neves, por incrível que pareça, gente militar de tudo quanto é jeito, ex-ministros, ex-políticos, banqueiro que fundou banco, que vinha de helicóptero para reunião. Vocês pensaram, eu tive contato com isso tudo. E outra coisa, a pessoa que dirigia a do bar era um comendador, que era amigo nosso, que era o marido da dona Erna, você tem uma ideia. No início, nem ele não sabia que o negócio é que a do bar, ela tinha uma sede em Jundiaí. Eu até falei, a turma de Jundiaí chegou aí e falou assim, mas por que é que vocês conhecem tanto de Jundiaí? Porque eu fui lá muitas vezes, de vir da fábrica. Você está entendendo? Eu via tudo na mão, como é que era a situação. Agora, hoje eu posso falar nisso, porque naquela ocasião ninguém sabia nada disso. Entende? A não ser a minha mulher e a turma lá de dentro. Ninguém sabia nada, que eu era infiltrado lá dentro para poder fazer o trabalho. Agora, o trabalho, eles falaram para mim que eu ia demorar 6 anos. Eu demorei 12. Mas é que, para acalmar tudo, não é fácil. Esse negócio de infiltrado, ainda mais dentro de indústria, é terrível. Agora, eu posso dar aula sobre isso. Como é o processo da diplomacia que você tem que usar numa situação dessa, para acertar tudo para todo mundo, e sair tudo em paz, para ninguém reclamar de nada. Porque o que adianta você estar combatendo uma coisa que não presta, fazendo uma coisa que não presta? Não pode. Você tem que combater uma coisa que não presta, fazendo uma coisa que presta, uma coisa boa, positiva. Agora, só de eliminar todas as bebidas alcoólicas de teor mais forte, só isso aí, né? O que é? Dentro disso, Valdo, você comentou essa condição que você atuou enquanto infiltrado cosmoético, fazendo uma modificação pacífica, né? Tudo acabou em paz. Você conseguiu acabar com a empresa e os produtos. Quer dizer, eu colaborei nisso, eu não consegui. Foi um conjunto de pessoas e de circunstâncias que levaram a isso. E tudo suavemente, ninguém percebendo nada. E é importante falar que, num caso desse, não é só uma empresa, né? Isso afetava o Brasil como um todo. Não, isso aí é consórcio que afeta até o exterior. Então são milhões de pessoas. Ambev. Quando eu saí de lá, fizeram Ambev. São milhões de pessoas. Mas veja, o processo da fundação ainda existe até hoje, porque lá...
É muito dinheiro, um patrimônio enorme, situação enorme, tudo de assistência. Hoje é uma das... Gente, são milhares de pessoas que são assistidas pela hoje é uma das Fundação principais... Antônia Helena Zerrena. Por isso que eu sei tudo sobre fundação, esse troço todo. São uma das principais multinacionais, né? Hoje no caso Ambev. Mas a minha pergunta é o seguinte: as mudanças sociais mais positivas que a gente teve ao longo da história, uma boa parte delas, ou elas tendem a ser a partir de infiltrados cosmoéticos? Mais ou menos similar como foi o seu caso? Isso em tese, a gente tem que ir com calma. Pelo seguinte, como é que fica uma consciência que trabalha extrafisicamente para encaminhar as coisas? Ele é um infiltrado extrafísico. Então como é que fica? O Zéfiro era infiltrado extrafísico, em muita coisa. Então, veja, a maior prova que eu tenho para vocês, eu dou uma prova, eu posso mostrar isso hoje, é pegar um livro lá do Auger e ver. Vocês vão olhar lá e falar assim, não, você deve ter passado mesmo por aqui. Eu não sou o Auger, presta atenção. Aqui na inspiração que a gente fazia. Agora, o melhor da história é que tem duas edições. Tem a primeira e tem a segunda. Na segunda, a gente conseguiu melhorar mais a cabeça dele com a história. Isso é impressionante você pensar. Agora veja, o livro é de 1864, na Filadélfia. Tem todas as duas edições lá embaixo. E eu fui atrás dos livros, porque eu conhecia tudo há muito tempo e tal. Mas então, pegando ainda essa condição do infiltrado cosmoético, se a gente fosse analisar a mudança na União Soviética, com o processo da perestroika e a questão do glasnost, aquela mudança toda que foi desencadeada. O ano de 89. O ano de 89, queda do muro também, do muro de Berlim e tal. Tem sua razão. Aquilo ali foi um pouco também por dentro. Foi. Teve esse processo. Outra coisa, na Rússia, isso às vezes era mais fácil, porque lá tem muita gente que mexe com energia, igual eu. Né? Tudo isso aconteceu. Agora a gente não sabe quem é que são os titulares dessa história. Eu não sei. Mas essa seria uma hipótese viável? Mas quem trabalhou. Agora, com o Gorbachev está no meio disso, tá. Então, porque ele foi de dentro para fora. Ele foi o cara que apareceu, mas ele não foi tudo, não. Ele foi um deles. Tem mais gente atrás. Mas seria um pouco nessa linha de infiltrado cosmoético? Tudo infiltrado. Não tem jeito. Isso faz parte do serviço. Por exemplo, a hora que o cara lá do Pentágono vem e faz a entrevista comigo no Rio, quer conversar. Ele queria que eu fosse infiltrado no serviço dele. Eu disse, não, eu trabalho nisso aí por mim, eu não vou fazer um negócio desse. Porque lá eu não sabia a intenção desse povo, como é que é, se tinha belicismo nisso, Pentágono. Eles falam que é defesa, mas não é ataque. Você está entendendo como é que é? Eu não entro nessa. Como é que fica isso? Então eles não quiseram topar a parada, a hora que eu coloquei minhas condições. Ainda falei bem claro, eu não preciso de dinheiro. Dinheiro não é problema para mim. Eu dou jeito nisso. Eu posso fazer todas as pesquisas por minha conta e apresento um relatório para vocês. Agora, eu quero liberdade de ação. Eles não quiseram, é lógico. Porque o Pentágono é o seguinte, ou você obedece ao militarismo deles, que é a hierarquia militar, ou senão você não participa. Eu sabia que eles não iam topar a parada comigo por causa disso. Agora, agradeci muito a lembrança do meu nome para fazer isso. Aquela velha história do Salamaleque natural, da diplomacia, né? E do Ministério do Exterior. Você está entendendo? A gente sabe como fazer isso. Valdo, essa que estão chamando de primavera árabe, essa reviravolta nos países árabes, deve ter alguma interferência extrafísica. Aí tem, e ali é uma das coisas mais perigosas que tem, mais difícil, porque esses que são os infiltrados que precisam mesmo trabalhar, devido ao fanatismo religioso. Esse povo mata uns aos outros, quer dizer, são os piores que tem. Quando tem uma etnia que mata a si mesma, lá dentro tudo, não mata outros, mas mata entre eles, isso é terrível. Pensa bem. E lá é isso. Todo dia os caras estão carregando aqueles caixões com gente morta. E o povo gritando, falando coisas. Todo dia a televisão mostra isso. Quantos anos já faz? Quanto a mudança foi através de conflito, como na Líbia, né? Assim mesmo eles têm que intervir de uma forma, porque houve uma guerra civil lá. Falaram que agora, hoje eu vi no iPad, que o segundo homem da Al-Qaeda foi morto. Segundo cara. Não é aquele médico, não, é um outro que eles consideram que é o segundo. Saiu hoje.
Eu vi isso no iPad agora de madrugada. Val. Mas em conflito, guerra, também na Segunda Guerra e outros conflitos, como é que eles entram, o extrafísico, para amenizar? É aquilo que o Zéfiro tentava fazer, inspirar a pessoa, etc. Tal. Você veja, eu já tentei fazer isso até aqui nessa vida. É o caso do juiz lá no Nordeste. Tudo é o serviço. Existem as possibilidades. Agora tem uma coisa, com o tempo você vai adquirindo um know-how muito grande. É aquilo que a gente chama de para-know-how. Quer dizer, o know-how é extrafísico do problema. Se há afinidade, você consegue infiltrar. Agora, se não há, é um problema. Agora, o processo todo é da comunicação. Entende? É a telepatia. Problema paracérebro a paracérebro. Saber trabalhar com isso. Agora, com o tempo, praticamente o que o Zéfiro fez em 200 anos, 214 anos, foi isso. E com consciência, sabendo de tudo. Também... Foi por isso que apareceu o negócio, acabou aparecendo no Espiritismo por causa do nome, né? As mensagens que apareceram, acabou aparecendo, né? Penates, os penates, você está entendendo? Eu lembrei daquela... Eu era um penate, está entendendo? Aquele caso lá de Cuba, que quase estourou a Terceira Guerra, dos mísseis, eles devem ter intervido porque foi de segurar. Por exemplo, existe aquelas interferências de serenões. Por exemplo, tem alguns que eu sei. Por exemplo, vou falar um. Aquele negócio que uma vez a Argentina estava querendo brigar lá com o Chile e que houve uma interferência do Papa. Quem fez a interferência do Papa interferir foi o Ostalino. Ele que aqui, ó, mexeu nos pauzinhos para aquilo acontecer, para não haver guerra. Senão teria havido uma guerra. E o Papa nisso aí funcionou até bem na ocasião, ajudou alguma coisa. Mas tudo foi o Ostalino que fez isso. Iguais esses, tem vários assim. Isso tudo é infiltração. É um trabalho de infiltração. Eu também conheço um caso onde o filho é muito superior ao pai. Bem, mas mudando de assunto, pode comentar os fatos intervenientes versus as extrapautas? O caso todo é o seguinte: existe o processo das extrapautas que a pessoa tem. E esses fatos intervenientes, nós temos que entender quando é que é uma extrapauta positiva e quando que é um fato interveniente, por exemplo, de um assédio. Isso é diferente uma coisa da outra. Então a gente tem que estudar para ver como é que é. Agora, ó, esse pai que você conhece, eu não estou de acordo com você. Eu acho que o filho, aí no caso, é igual ao pai. Ou o pai é igual ao filho. Vê se me entende, eu não vou falar quem é. Mas eu conheço o povo, conheço um e o outro, por isso que é que eu estou falando. Eu não acho que seja, tá certo? Aí houve empate. Hoje lembrei certa experiência antiga. Já fazia um ano que eu conhecia a Conscienciologia e fui informada sobre a teoria dos serenões através dos cursos. Para mim, naquele momento, não passava de uma hipótese. Então, na época, não dava bola para o assunto. Ao viajar a Foz do Iguaçu pela primeira vez, horas depois de chegar à cidade, estava no Parque Iguaçu e, de hora para outra, começou a ventar com certa intensidade e, ao mesmo tempo, eu ficava com tranquilidade íntima, harmonia com a natureza e maior lucidez. Repentinamente, começo a pensar que isso lembrava a Serenona Rosa dos Ventos. Ao surgir essa ideia, tive uns banhos de energia. Eu pensei que estava doida. Repassei as ideias para ver algum furo da situação e tomei outros banhos. Olhei para o colega que estava no meu lado e falei da experiência. Também repercutiu na pessoa. O que o senhor poderia comentar a respeito? Quais reflexões poderia indicar? Não, eles estavam dando um jeito de te dar um banho de loja. Não é isso? Isso aí é banho de loja. Estão melhorando a situação para você fazer uma mudança, a reciclagem. Isso é o banho de loja para a reciclagem. Tem um grande amigo que é judeu, gaúcho fanático, belicista, alcoólatra, toxicômano, e agora, para completar, virou evangélico fanático. Ainda bem que o Adélio não está aí, né? Está aí? Já teve internado mais de 4 vezes. Ele sempre pede minha ajuda, mas não quer mudança. O que fazer? Já o coloquei na minha TENEP. O senhor pode colocar na sua TENEP também? Sim.
Ele está mandando aqui o nome, eu vou pôr sim, deixa aqui minha conta. Agora, ó, é uma opção de cor que o homem é, hein? Bacana. Ele é complexo, isso aqui é uma personalidade complexa. Estou completando 8 meses de TENEPS e a maior mudança que percebo é que não me irrito mais com facilidade. Estou muito feliz com a TENEPS. Foi o melhor negócio que fiz até hoje. Só uma coisa me incomoda. Apesar de perceber as energizações intensas na hora da TENEPS, não consigo manter minha mente concentrada e fico tendo ideias e devaneios o tempo todo. Não penso nada negativo, mas fico na dúvida se estou certo em fazer a TENEPS dessa maneira, ou se tem que esvaziar minha mente como em uma meditação. Não, o melhor que você vai fazer é o seguinte, isso aí às vezes dá, isso é uma consequência da euforia, é um tipo de euforia isso aí. O melhor que você faz para diminuir o devaneio é você arranjar a cada TENEPS um assunto para você estudar. Então, por exemplo, hoje, se você ainda não fez a TENEPS, eu não sei a hora que você faz, você vai pensar em macrosoma. Só nisso, durante o período todo da TENEPS. Com isso, você vai reduzir o processo da periferia, você está entendendo, das ideias, e pode fixar mais a sua ideia, através de macrosoma, que assim é uma coisa bem diferente, faz a pessoa pensar, né? Vamos ver o que é que dá. Isso aí pode mudar muito. Agora, gente, o que é que ficou mal parado até agora do fato... Você vai falar? Faz favor, a mim vai falar. Olha só, é meio que continuando aquela pergunta que o Roberto tinha trazido, né, da teoriologia. Eu fiquei com dúvida na tecnologia. Algumas das técnicas, por exemplo, as duas primeiras. A técnica da atomização cognitiva e a técnica dos megapensamentos trivocabulares. A atomização cognitiva é o que você faz com tudo que você faz. Você e a Kubarenko, a Ivone, vocês são especialistas em atomização cognitiva, que é o problema de pegar os detalhes das coisas. Mas e o que tem o fato interveniente? Isso é para dar serendipitia? A atomização cognitiva é que vê quando é que você tem fator interveniente. Sem atomização, você não chega nisso. Quer dizer, eu vou picotar para ver as interrelações. Vai picotar para ver os detalhes. É aquele bloquinho que está dentro da paisagem. Eu vou lá com a lupa. E o megapensene também é dentro dessa ideia? Agora, a mesma coisa é a teoria, por exemplo, dos megapensenes trivocabulares. É para mostrar que você pode trabalhar com palavras inóides, são as sesquipedais, 10 sílabas, e pode trabalhar apenas com uma síntese de 3 palavras pequenas que dão uma ideia enorme, com 3 palavras apenas. Então, estuda para julgar com o processo, para a pessoa entender o fato interveniente. Na realidade, é um exercício... Síntese, antítese e tese. Tese, síntese, antítese. É tipo um exercício e depois mental. vem a análise. Vamos entender. É para melhorar essa elasticidade mental. Flexibilidade. Tá. E a técnica da segunda redação? Eu lembro... O nome que eu chamo é taquirritmia, tá? Isso que você falou aí. Sim, é taquirritmia. Mas o que é? Quer dizer, voltando então a isso, a taquirritmia eu vou acabar alcançando através desses exercícios. É isso. E outra coisa, você vai aperfeiçoar a taquirritmia num nível que você ainda não tinha pensado. Isso então muda tudo. E com a taquirritmia, eu começo a viver com o rompimento do paracérebro mais frequente, é isso? Tá. Agora, a técnica da segunda redação, eu lembro bem do verbete. O que tem essa coisa cronêmica que vai dar... Porque a técnica da segunda redação é isso, né? A gente tem um texto que a gente escreveu há muito tempo, a gente faz um novo texto e depois compara com o texto antigo. Sim. Então, o que você quer nisso? O que é que Faça. tem? Não, o processo é fazer. Então, pega um texto antigo seu e mexa nele. Sim, é uma comparação de mim com mim velha, uma coisa assim, de mim comigo. Escuta, até um certo ponto é o que eu estou fazendo com o processo da enciclopédia. Para fazer o dicionário, eu estou fazendo isso tudo. O senhor está revendo o que o senhor já tinha feito. E outra coisa, há quantos meses eu estou trabalhando nisso? Só agora, praticamente hoje, é que eu cheguei à conclusão mais final. De cabeçalho, o modo de ser, os detalhes da redação, o processo da paragrafação do processo, os itens mais sérios, aquilo que eu chamo aqui
eu tenho até o nome, a mega análise do verbete do dicionário, a ideia linha, o diagnóstico informativo, os itens, a carga de informações, o título que vai pôr, e eu tenho 48 itens. Só agora, depois desses meses todos, que eu cheguei à conclusão. Mas agora eu já tenho eu vou ter que fazer um subtítulo básico e o título. Então, o dicionário, até certo ponto, é mais sofisticado que a enciclopédia. Talvez o dobro. Da sofisticação, né? Só o dobro. Quer dizer, o senhor precisou exercitar na enciclopédia... Só o dobro. Agora, o povo vai entender melhor certas coisas, porque não tem as seções, né? Não tem 70 seções. As seções existem. Praticamente todas as que são viáveis estão lá dentro. Por exemplo, na listagem aqui, ó, a gente pode falar de seções. Deixa eu só ler para você, quer ver? Colégio invisível, a gente fala. Coloquialismo, a gente fala. Definição, a gente fala. Estrangeirismo, a gente fala. Exemplificações, a gente fala. Tem mais coisa, eu ainda não vi nem a metade aqui. Interações, a gente fala. Latinismo, a gente fala. Mas não tem as 70, porque não precisa das 70. Mas o dicionário... Só essas que existem já são terríveis. O dicionário é um complemento à enciclopédia? Até um certo ponto, sim. Entende? Uma coisa, vamos dizer, eles são interativos, né? Um ajuda o outro, eles são sinérgicos. Agora, tem coisa que eu estou falando no dicionário que não tem na enciclopédia. E tem coisa da enciclopédia que não precisa no dicionário. Então, isso é só com o tempo. Agora, vai depender do que eu vou fazer com o dicionário. Até quando é que eu vou aguentar isso? Até que número? Até quantos eu vou fazer? Eu acho que até o fim do ano que vem eu tenho o primeiro volume de 900 páginas. Esse primeiro volume é o mais sério, é o que vai me dar mais trabalho, porque é a base de tudo. A partir daquilo eu crio o padrão. Depois do padrão, o que vocês estão rindo aí? Não é? Você acha que eu não vou aguentar até dezembro do ano que vem? Agora que eu ri. Não, o que a gente está falando... Que gente, ainda tem que escrever muito. Falta mais de 500 páginas. O que a gente está falando é que antes ia ser um dicionário. E um volume seria o dicionário. Vocês têm que lembrar o seguinte... Eu acho que vai substituir. Mas isso é ótimo, é isso que a gente estava... A gente não está achando ruim, não. A gente está falando era justamente isso. Agora, mais de um, então. Já vai crescer. Estão crescendo. Agora, eu tenho hoje, eu estou precisando de fazer, ainda não cheguei a 400 páginas. Eu preciso chegar a 900 para fazer o primeiro volume. O tamanho é documento, o negócio é a qualificação. Então eu quero fazer isso muito bem feito em matéria da produção, a qualidade do produto. Que esse é que vai ser a referência, o padrão que eu vou ter, a unidade de medida. Entende? Vai ser esse volume. A partir disso que eu tenho que ver os outros. Agora, banana para vocês. Eu não estou escondendo nada, porque com a enciclopédia, eu tive que fazer os primeiros volumes com 28 sessões só, devagar, indo com calma para vocês entenderem. Agora não. Eu já vou falar de igual para igual, negócio para valer. Quer dizer que o dicionário já é para PhD. Hein? A enciclopédia era para alfabetizar a gente. Até um certo ponto. Você está falando bem bonitinho. Agora, o nome, você só errou no nome. É para alfabetizar. Para alfabetizar. Não era para ofender ninguém, não. Para alfabetizar. Você entendeu ou não? Entendi, claro. É alfabetização, isso é físico. E o dicionário já requer aqui um certo nível. Agora, não é bem isso, porque vocês já vieram alfabetizados. É para lembrar que vocês são alfabetizados. Então, é aquela pessoa que nasceu, vamos dizer, analfa, e que a gente lembra, você não é analfa, você conhece as coisas. Aula então, de recuperação do intermissivo. Isso. Agora, você tem que lembrar o seguinte, aqui já é um campus do curso intermissivo, tá certo? Aquilo que eu chamo de Universidade Aberta da Conscienciologia. O CAEC é isso, Universidade Aberta da Conscienciologia. Então, o dicionário já está no nível do intermissível mesmo. Não, agora o dicionário é brabo. Você vai ver depois, com calma. Como é que é? Faz a pessoa pensar. Pelo seguinte, como diz a Mabel, que andou estudando. Não, a gente está lendo e a pouco mudou tudo. Mas quando a gente vai ver, não mudou nada. Então,
O problema é ver os altos e baixos. Agora, eu vou ver se eu facilito isso agora, fazendo um parágrafo diferente. Paragrafando, a pessoa pensa mais, né? Vai ajudar. Porque tem muito material. Agora, até agora, dos verbetes que eu já estudei, a base está um mínimo de 66% e o máximo de 88% em matéria disso aqui, ó, carga de informação. A carga está entre 66% e 88%. Eu desejo que ela fique no dicionário inteiro acima de 51%. Se eu conseguir, está tudo bem. Agora, se vocês forem ver o que é esse percentual, é que é o difícil. A carga são esses itens que nós temos da mega análise. Tudo isso aqui entra. São 48 itens. Então, por exemplo, eu escrevo e depois eu vou checar. Cada um desses itens, o que tem lá dentro. Isso tem aqui. Como é que é? Agora, isso tem que dar pelo total de linhas, porque é a ideia linha, aquele processo que tem de numeração, né? Mas só que tem que aqui está muito mais aperfeiçoado. Esse aqui é de curso superior, aquele é curso primário. Então vamos entender. A ideia linha, vamos supor que eu escrevi 68 linhas. Então eu consegui ver que tem ao todo 36, você está entendendo? Itens. Então eu divido 36 por 68, eu vou ver o percentual. Até agora o mínimo que já deu foi 66%, 60%. E o máximo que já consegui foi 88%. Agora, você tem que lembrar o seguinte, o número de linhas varia muito de verbete para verbete. Está entendendo? Cada linha do dicionário, cada página do dicionário tem ao todo 36 linhas. É diferente da enciclopédia que tem 53 linhas. Você está entendendo? Porque o número aqui é maior, a coisa é diferente. Para a pessoa poder ler, porque exige muita atenção nas palavras que estão escritas. É diferente da enciclopédia. A enciclopédia já vem tudo maceteado, as coisas tudo arrumadas, já tem todas aquelas, vamos dizer, compactamento ou compactação da ideia, tudo arrumadinha. O dicionário não é assim. O dicionário faz a pessoa pensar. Para ela entender tudo e conseguir seguir. O dicionário vai ser fator interveniente para a gente. Vai. Não há dúvida. Ele vai chegar. E outra coisa, eu vou colocar tudo também em matéria de parapsiquismo lá dentro. Inclusive minha experiência, porque tem muita coisa que eu estou falando de mim. Ele tem um pouco de holobiográfico. Primeiro é o seguinte, vem o nome assim, ó. Mega pesquisologia. Esse é um dos VTNA. Mega pesquisologia. Debaixo dele, então, está argumento parapedagógico. Não, você está entendendo como é que é? E aí vem, o que é que eu digo? Tudo é argumento, porque o dicionário é de argumento. Agora, você pensou, eu vou publicar o primeiro volume para receber tudo quanto é a saraivada de balas que vão ter disso aí. Que eu quero é heterocrítica do processo. Vamos ver. Muita gente não vai entender, né? Vai custar para entender. Não, alguns vão ter dificuldade, mas se não entender uma coisa, entende outra. Já tem até agora 840 verbetes. Está entendendo? Até chegar lá, eu penso que vão ter uns 1.500, eu acho, ou pelo menos uns 2.000 verbetes. Verbete que eu estou falando, no caso, às vezes é meia página, uma página, 2 páginas, só isso. Não passa de 2. Só as entradas, tá certo? Verbete. Você fala que alguns intermissivistas levaram mais tempo para renascer. Isso ocorreu devido a fatores intervenientes? Sim, do passado deles. Se sim, poderia explicar mais sobre quais foram esses fatores. Por exemplo, a pessoa tinha que resolver alguma coisa para arranjar uma vida que ela tivesse um corpo adequado para ela. Tinha que arranjar pai e mãe. Às vezes ela tinha dificuldade, porque os pais e as mães já estavam tudo engajados. Então ela tem que estudar, tem que arranjar gente nova dentro do grupo evolutivo dela. Isso aí é um problema. Outra coisa, ela às vezes tinha alguma coisa que ela queria saldar uma dívida, alguma coisa muito séria. Aquilo às vezes ia demorar algum tempo, porque tinha gente extrafísica e tinha gente intrafísica. Tinha que juntar. Então você fala assim, não, fulano já está para dessomar, tem que esperar. Então ela ficava esperando. Uma série de condições dessas. Se você prestar atenção, você vai entender. Quem está perguntando aqui é gente que entende tudo de conscienciologia. A grande professora nossa, Ana Paula Laje. Gente, eu queria falar que tem um nosso amigo aqui hoje,
que está nos seus 17 anos, a gente precisa dar umas palmadas para ele, que ele tem me ajudado muito. É o Luiz Fernando Antunes, que parece que ele está lá para cima. Agora, vocês acham? Ele até que tem uma cara de 17 anos. Tem? Olha lá. Esse aí até que eu não estou muito longe da realidade. Agora, hoje está bacana porque eu estou vendo que o pai e a mamãe estão aqui hoje. Ó. Gente, uma satisfação de ver vocês aí juntos. Tá certo? Estamos aí, tá certo? Agora, o Luiz está muito bem. De vez em quando eu tenho conversado, outra coisa. Ele tem participado aqui das nossas coisas. Seu pai e sua mãe sabem que você está na vida aí, alto nível. Está sério o homem, viu? Cuidado com ele. Cuidado com ele. Mas, gente, o que mais que tem? Aqui. Sim. O dicionário vai ser mais holobiográfico, então vai ter um percentual maior de entrelinhamento. Sim? De quê? Do entrelinhamento que o senhor coloca. Essa técnica do entrelinhamento. Depende o que você vai colocar nisso aí, porque tem coisa minha, mas agora, porque tem relação com vocês, por isso que eu estou falando lá. Agora, o que se passa? No próprio dicionário, eu mostro como a pessoa pode se defender. Se ela não entender o dicionário, o que ela deve fazer para combater o texto do dicionário? Sem masoquismo. Eu mostro à pessoa o que ela deve fazer como argumento. Não, pensa nisso, pensa nisso, pensa nisso. Tem 2 séries de itens para a pessoa pensar. O dicionário é cheio de macete. Tem, por exemplo, um dos macetes que a pessoa chega lá e fala assim: que tal você testar a sua memória? Aonde que é que você leu aqui esses 5 itens? E tem 5 itens para a pessoa. Essa, meu chapa, é terrível. Se a pessoa veio vendo o dicionário, ela tem que saber aquilo que está óbvio. Às vezes, se não prestou atenção, então a sua memória está péssima. Volta para casa e vai estudar. Você está entendendo? Tem vários testes desses, várias coisinhas assim. É aquilo que o povo chama que são as pegadinhas do Valdo. Nesse aí eu estou pondo desse para valer. Mas tem umas que são pegadonas, tão grandes. Sabe? Faz a pessoa pensar. É muito teste. Agora, tudo prático, bem objetivo. Sabe como é que é? Agora, eu penso que o nível que nós estamos de esclarecimento, da tarefa de esclarecimento, é superior aos 700 experimentos e à própria enciclopédia. O que a gente está fazendo lá, devido o estilo, a técnica de apresentação das ideias da Tales. Sabe? Gente, então, muitas graças para vocês e os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 123 assinaturas no livro de presença, 18 perguntas presenciais, 29 perguntas respondidas online, 61 votos presenciais, 13 votos online. Hoje temos 5 recados. Albert Debach, Michele Patrícia, CP3, Egrison, Quinta Jornada de Educação, Rosa, Programa Verbetografia EAD, a mim, 40 manobras. E antes, o Fernando vai falar sobre os amigos da enciclopédia. Boa tarde a todos. Confirmamos então que o sorteio mensal do programa Amigo da Enciclopédia será divulgado no próximo domingo, dia 4, no final da tertúlia. Vamos sortear um livro, Onde a Religião Termina, um curso Assistenciologia patrocinado pelo IPC e um netbook que foi doado por um amigo da Enciclopédia, um netbook HP novo, uma boa configuração, com câmera, com Windows 7. Então, aquele amigo que tiver com a assinatura em dia concorre a esses prêmios. Nós convidamos então aqueles que já venceram a assinatura para renovar e aqueles que querem aderir ao programa, pode fazê-lo que, estando em dia, vai concorrer também. Muito obrigado. Pessoal, boa tarde. Como todo último domingo do mês, hoje o debate do CAEC ele é feito em parceria com a Consciência. Então, todo último domingo, o tema é sempre alguma coisa da conscienciometria. Hoje, no caso, é a técnica do autoinventariograma, que foi uma técnica desenvolvida no setor de paratecnologia da Consciência. Quem quiser participar presencialmente é aqui na sala compartilhada 2 do CAEC. Quem quiser participar online, o endereço é www.conscius.org.br. Repetindo, www.conscius.org.br. É de 15 às 17 horas.
Aguardamos vocês. Obrigado. Boa tarde, pessoal. A gente está aqui... A gente está aqui para falar mais uma vez para você sobre o ECP3. Em primeiro lugar, nós gostaríamos de agradecer a todas as pessoas que têm nos enviado nomes de parentes, amigos, que nós estamos contactando um por um e estamos dando a maior atenção. Então, a gente gostaria também de renovar o convite, tá? Para que as pessoas que possam participar do ECP3 e também para aqueles que queiram enviar os nomes dos parentes, amigos, podem enviar para o e-mail ecp3@iipc.org.br. Pessoal, faltam apenas 3 semanas para o ECP3. Ele vai acontecer no Hotel Guanabara Palace, no Rio de Janeiro, e os recursos com o curso vão ser utilizados no campus Saquarema. Ele acontece no dia 16, 17, 18 de setembro. O EPICOM é o Alexander Steiner. Qualquer informação, entre em contato com o IIPC mais próximo de você. Aqui em Foz do Iguaçu, o nosso telefone é 45 2102 1448. Obrigada. Olá, pessoal. Queria convidar em nome da Reaprendência, convidar a todos para a 5ª jornada de Educação Conscienciológica. Lembrando que de 7 até o dia 16 de outubro, nós teremos 10 dias de Ciência Conscienciológica. Teremos de 7 a 9 a 5ª jornada de Educação. Depois teremos a 2ª semana de Reeducação Consciencial e terminando com o 2º Congresso Internacional de Verponologia. Durante a 5ª jornada de Educação Conscienciológica, nós teremos 3 conferências, 4 mesas redondas para debater assuntos, temáticas e aspectos da docência conscienciológica. Então, se você tem experiência nessa área, ou gostaria de conhecer um pouco mais, venha debater conosco. É bom lembrar que, neste período, estaremos lançando também a revista de Parapedagogia e o Colégio Invisível de Parapedagogia. E para aqueles que se inscreverem até o dia 10/9, mantivemos o preço anterior, né, que é a inscrição antecipada. Então, para a jornada 230 e Congresso Jornada 368 até o dia 10 de setembro. Obrigado. Olá, boa tarde a todos. Estou aqui para informar um pouco mais detalhadamente o programa Verbetografia à distância. Ele vai ser 100% à distância. É uma parceria do CAEC com a Pré-IC Verbetografia. E a data para início é dia 22 de setembro. Nesse dia, a gente vai fazer a ambientação das pessoas ao ambiente Moodle. E a gente vai já ter oferecido uma senha para as pessoas entrarem. Para isso, a gente precisa, então, que as pessoas façam a inscrição pelo CAEC. O telefone é 3525-2652 ou o e-mail mais imediato, assim, de ser respondido mais imediatamente, é o caec@caec.org. Então, esse é o melhor e-mail, é o e-mail que vocês vão ter uma resposta mais imediata com relação às informações mais precisas ao programa Verbetografia à distância. O que a gente vai fazer, né? O que vocês vão encontrar nesse ambiente lá do programa Verbetografia? Vocês vão encontrar todas as aulas gravadas em vídeos para vocês baixarem e assistirem. E textos também que acompanham a essas aulas, os textos, vocês vão poder baixar também os textos. E também, uma vez por semana, vai ter uma aula online. Essa aula online, vocês vão ver a gente, né, no sistema lá do Moodle, e a gente vai receber de vocês as perguntas que, por acaso, vocês tenham tido dúvida ao assistirem às aulas que já estariam disponíveis lá no Moodle. Né? Então, repetindo, as aulas elas não são interativas, elas são gravadas. O que vai ter de interatividade são essas aulas online
que a gente vai tirar dúvida do que vocês assistirem, do que vocês estudarem, dos vídeos gravados e dos textos que vocês poderão baixar para ler. Tá bom? Se a pessoa não tiver dúvida nenhuma e não quiser entrar nessa aula online, não precisa, não tem necessidade. Seria só para tirar as dúvidas das pessoas mesmo. Essas aulas online é que estão fixadas de 19h30 às 21h30 da quinta-feira. Então, toda quinta-feira, durante 12 semanas, a gente teria essas aulas online, para aquelas pessoas que queiram tirar alguma dúvida. Tá? O que então que a gente vai fazer nessas aulas? Então, a gente vai discutir técnicas de construção, facilitações de como construir as sessões, tá, do verbete. A gente vai passar por quase todas as sessões do verbete e antes a gente vai dar uma visão geral de como é que essas sessões elas se entrecruzam, né, na questão aí da elaboração total do verbete. O primeiro dia logo, nesse dia 22, após a ambientação da gente no programa, vocês vão ter, assim, informações, indicações de como proceder para aprovação do título, para que esse verbete que vocês vão elaborar possam possam ser encaminhados aí para a Enciclopédia da Conscienciologia. Tá bom? Então tem todo um procedimento, mas nesse primeiro dia a gente vai estar explicando todos os detalhes. Tá bom? Eu acho que foi isso então. Então, é só entrar em contato com a recepção do CAEC. Obrigada. Oi, o meu convite é que você venha participar da próxima edição do curso 40 Manobras Energéticas, que acontece em Foz do Iguaçu, no campus do Discernimento, nos dias 22, 23, 24 e 25 de setembro. Esse é um curso sem pré-requisito, ministrado pelo professor EPICOM Mário Oliveira, e objetiva que a gente desenvolva o nosso domínio energético a partir do exercício das manobras básicas de energia, sempre em dinâmicas interassistenciais. Ao final do curso, nós vamos estar habilitados para estar aplicando até arco voltaico no nosso dia a dia, para pessoas do nosso convívio, e que a gente possa estar assistindo dessa forma. Informações também na recepção do CAEC, 45 3525 2652. Obrigada e até lá. O verbete eleito para amanhã é dualidade contrastante, especialidade multidimensiologia. Obrigada e boa tarde a todos.